Olá, meus queridos alunos e alunas. Essa é a nossa primeira aula do ano, nossa primeira aula de ciências do ano. Então, quero que vocês abram o livro de ciências de vocês e lá para o que interessa. No capítulo 1, nós vamos ver a aula sobre o que nos torna humanos. E essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês agora. E eu já quero a resposta, tá? Você já pode responder nos comentários. O que nos torna humanos? Bom, se você não sabe a resposta, não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar um pouco até você escrever comentário, ou então vamos seguir a nossa aula e depois a gente vê o que a gente faz aí para sabermos realmente o que é ser humano. Vamos lá no que interessa. Para entender melhor, eu gostaria de ler com vocês essa história da robô chamada Sofia. Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Num fato histórico, o Reino da Arábia Saudita concedeu oficialmente o primeiro título de cidadania a um robô. Desenvolvida em Hong Kong, Sofia possui um sistema de inteligência artificial capaz de aprender e expressar emoções como os humanos. Expressar emoções é uma das maiores especialidades de Sofia. De acordo com a fabricante, o objetivo é criar máquinas mais inteligentes que os humanos, que possam aprender a criatividade e a empatia e a compaixão. 3 características humanas distintas e que devem ser interligadas à inteligência artificial para que robôs possam solucionar problemas muito complexos para os humanos resolverem. Eu quero viver e trabalhar com humanos. Então, eu preciso expressar emoções para compreender os humanos e construir uma ponte de confiança com as pessoas. Isso foi o que falou a robô. Tá? Essa notícia foi publicada na agência O Globo, onde a Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Época Negócios, disponíveis também no site http://epocanegócios.globo.com, tecnologias/notícia/2017 e assim por diante. Vocês têm esse link aí no livro de vocês e qualquer dúvida você pode pesquisar no site para saber mais sobre essa notícia. Mas até aqui nós já temos uma resposta o que nós já podemos dizer o que é ser humano. O que é ser humano? Não sei. Mas vamos iniciar a nossa conversa com 3 perguntinhas que nós temos aí no livro de cada um de vocês. Deixa eu olhar aqui as páginas, porque me parece que nós temos algumas pessoas aí que ainda não entenderam em que página estamos estudando, tá? Então, deixa eu ver aí, página 16, página 16, 17, 15. É a partir da página 15, tá? Então, nós temos aí essa primeira pergunta. Que semelhança a robô que nós vimos aí na foto, estamos vendo aqui na foto do slide, que a robô Sofia apresenta em relação ao ser humano? Qual é a semelhança que existe entre essa robô aqui, que nós podemos ver claramente, estão vendo o pontinho vermelho aí? Quais são as semelhanças que existem entre essa robô e um ser humano? E também, o que é diferente nela dos seres humanos? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta o seguinte: você acha que o ser humano
é mais semelhante a uma planta ou a uma robô como a Sofia? Explica aí. Será que nós, os seres humanos, nós somos mais semelhantes? Ó, gente, não confunda semelhança com parência. Nós não parecemos com a planta, tá? A pergunta não é se nós parecemos com a planta, se parecemos mais com uma planta ou com um robô, entendido? A pergunta, entenda bem, a pergunta é semelhança. Ao que nós somos mais semelhantes? A uma planta ou a esta robô? Explique isso, tá? Explique. A terceira pergunta é, em sua opinião, o que diferencia as pessoas de outros seres vivos? Agora é o que diferencia as pessoas de outros seres vivos. Vamos falar melhor sobre essas perguntas? Aí eu te pergunto assim, comparando você com um jacaré. O que diferencia você de um jacaré? Ah, o jacaré vive na água. Aí, já é uma diferença, né? A boca do jacaré, né? Aquela bocona, aquela bocarra totalmente enorme, não é isso? Já é uma diferença. A dentição, os dentes, né? A dentição do jacaré é diferente. O formato das mãos é meio parecido. Aí você pode ver na minha mão 5 dedos, não é isso? No jacaré, o jacaré também tem 5 dedos? Não sei. Aí você vai fazer essas comparações e ver as diferenças e também as semelhanças. Para nós compreendermos o ser humano, nós precisamos conhecer algumas características dos seres vivos, tá? As características dos seres vivos. O desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias tem resultado na criação de robôs com aspecto e comportamentos cada vez mais parecidos com os nossos. Como vimos na abertura da unidade, no entanto, diversas características do ser humano o tornam muito diferente de qualquer robô que já tenha sido inventado. A maioria dessas diferenças está relacionada ao fato de que somos seres vivos, enquanto os robôs são máquinas. E o que difere os seres vivos das máquinas e outros objetos inanimados? Talvez essa questão lhe pareça simples, afinal, não é difícil reconhecer que um gato é um ser vivo, enquanto uma calculadora ou um sapato não são. No entanto, até hoje não existe um consenso entre os cientistas sobre o que significa a vida. Apesar disso, diversos estudos nos ajudaram a conhecer as características presentes em todos os seres vivos, como metabolismo, percepção e reação ao ambiente, crescimento, organização celular e reprodução. A seguir, nós vamos analisar melhor o que isso quer dizer, o que cada uma dessas características quer dizer. Nós vamos iniciar aqui, vamos iniciar primeiro com essa aqui vai ser a número 1, ficou bonito esse número 1. Os seres vivos mantêm-se vivos utilizando matéria e energia do ambiente. Nesse processo que ocorre no interior do organismo, algumas substâncias são transformadas em outras. E isso quer dizer que os seres vivos possuem metabolismo. Gente, eu quero que vocês grifem aí no livro de vocês, bem aqui embaixo, metabolismo, tá? Metabolismo é a primeira característica dos seres vivos que nós estamos estudando. Depois, nós vamos perceber a capacidade de perceber estímulos do ambiente e a reagir a esses estímulos, tá? Para também ser uma característica da vida. Então, a percepção e a reação
as características, aos fatores ambientais, é uma das características do ser humano. Nós chamamos, em outras palavras, isso de excitabilidade, ou resposta aos estímulos, tá? Excitabilidade ou resposta aos estímulos. Temos ainda que nós percebemos que ao longo da vida os seres vivos crescem. Então, crescimento é outra característica, tá? Os seres vivos crescem. E isso é um resultado da produção de diferentes substâncias pelo metabolismo. Então, nós temos aqui as plantas pequenininhas e essas plantas desenvolvem o seu crescimento, certo? Isso é uma característica fundamental dos seres vivos, a questão de crescimento. Observando aqui, nós estamos vendo várias células. Então, nós podemos dizer o quê? Que os seres vivos são formados por uma, tá? Preste atenção, por uma ou mais células. Uma ou mais. Isso quer dizer, então, que existem seres vivos formados por uma única célula e existem seres vivos formados por muitas células, certo? Então, as células são as estruturas que nós estaremos estudando nas próximas unidades, tá? Para compreender como um ser humano funciona propriamente dito. A outra característica, né, é a característica da reprodução. Essa aqui é uma das principais características, as que mais nos diferencia de outros seres vivos, porque a reprodução é a geração de um novo ser vivo, geralmente a partir de um ou dois genitores. Tá? Então, nós temos aqui a palavra genitor. E genitor quer dizer o quê, crianças? Um ser vivo que dá origem a outro ser vivo. Ixi, eu fui riscar tudo, né? Um ser vivo que dá origem a outro ser vivo. Isso é genitor. E nós temos uma palavra aqui, que foi uma palavra nova que surgiu hoje. Eu quero que vocês guardem essa palavra nova. Essa palavra nova é consenso. Tá? Você vai ler direitinho aí no seu livro e ver o significado de consenso. Ok? Prossigamos. A reprodução. Vou falar só da reprodução. De todas aquelas características que nós vimos ali, nós vamos mencionar só a reprodução. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque no final dessa aula, nós temos um exercício e que você vai responder, e ele é justamente sobre a reprodução. Então, veja aí, vamos ler comigo? Desde que surgiu o primeiro ser vivo, há mais de 3,5 bilhões de anos, a vida se perpetuou até os dias atuais por meio da reprodução. Esse processo ocorre basicamente de duas formas. Gravem isso, memorizem isso. As duas formas de reprodução. A forma assexuada e a forma sexuada. Na reprodução assexuada, um indivíduo é gerado a partir de uma célula ou de uma parte de um único genitor. Não são dois genitores. É apenas um genitor que vai dar origem a outro genitor. Por isso, assexuada, sem a participação de gametas. Em geral, esses organismos, filhos, são praticamente idênticos ao genitor. Muitas plantas, micro-organismos e alguns animais se reproduzem assexuadamente, sem a participação de sexo. E quando eu falo sexo, eu estou me referindo aos gametas masculino e gameta feminino, tá? Não ao coito propriamente dito. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o exemplo aqui da bananeira. A bananeira não se reproduz por uma flor, onde a flor da bananeira produz uma semente dentro da banana e depois essa banana é plantada, essa semente da banana é plantada para dar uma nova bananeira. Eu tenho certeza que vocês sabem que a bananeira ela é reproduzida a partir da gema. A parte aqui do caule dela,
que está submerso na terra e que dá aos brotos, ó, novos fiozinhos. Fios, não é filhos, é fios. Esses fios eles podem ser cortados daqui e plantados em outro lugar e a bananeira vai produzir seu cachinho de banana, certo? Esses fios de bananeira, ok? Que também não deixa de ser o filho da bananeira, só que são vários fios que dá, ok? Nós temos aqui um tipo de ser vivo, um ser vivo aquático. Então aqui ele está preso no substrato, certo? Esse animal aqui é uma espécie de hidra, está preso aqui no substrato. Ele é um animal, mas ele fica preso no solo do oceano, por exemplo. E aí ele produz esses brotos. Esses brotos aqui, depois que eles atingem uma idade, digamos assim, que possa sobreviver sozinho, ele solta daqui e se prende ao substrato. Quando eles soltam, eles são levados pelas correntes das águas e vai formar o substrato em outro lugar, certo? Então, como ele nasce por broto, essa reprodução é chamada de brotamento. E o terceiro caso, que é o caso C, né? Aí você pode ver que tem aqui, ó, caso A, brotos de bananeira. Caso B, hidra, um animal aquático. E o caso C, que é o caso das bactérias. Se você ver aqui, nós temos várias bactérias. Então, a reprodução da bactéria acontece a duplicação do material genético e essa bactéria divide-se em duas bactérias. Ou seja, essa bactéria aqui vai se dividir ao meio e cada parte dela transforma-se em uma nova bactéria, certo? Então, isso é chamado de cisciparidade ou bipartição, tá? Entendam bem. Bipartição, brotamento e brotamento. E aqui não houve participação de gametas. Por isso, essa reprodução é chamada de reprodução assexuada, certo? Bem aqui, ó. Bem grifadinho, dá para ver? Ah, apagou, né? Pois é, assexuada. Nesses outros seres vivos aqui, nós temos o quê? Na reprodução, chamada reprodução sexuada. Eu vou tentar fazer aqui só um risco embaixo. Sexuada. Um novo ser é gerado pela união de dois gametas, ou células sexuais. Por isso que a reprodução é chamada de reprodução sexuada, certo? Na maioria dos casos, os gametas são produzidos por dois organismos genitores diferentes, um homem e uma mulher, masculino e feminino, que transmite suas características para o novo ser. Então, nós vemos aqui nos filhos características que são semelhantes ao pai. E isso é transferido justamente por causa da condição sexuada, certo? Em alguns casos, porém, um único genitor produz os dois tipos de gametas. Aí nós estamos falando de quê? Dos vegetais. Os vegetais, eles produzem os dois gametas, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, certo? E aí, o cruzamento acontece por meio de um outro artifício, que é chamado de polinização. O inseto chega na flor da planta e pega a parte de fora, que é o pólen, e leva para a parte de dentro, que é o estigma, onde vai acontecer a reprodução. Nós veremos em aulas posteriores como isso acontece propriamente dito, certo? E por último, nós temos aqui muitos animais, plantas e fungos que se reproduzem sexuadamente. Nós estamos vendo o pão, não é o pão que se reproduz, não é o pão que é o ser vivo. O ser vivo é essa coisinha, essa mancha que tem aqui no pão, que nós chamamos de fungos. Então, vamos estudar pormenores aqui embaixo. Ó, no A, nós temos um casal com filhos. Cada filho é originado pela união de um gameta reproduzido pela mãe com um gameta reproduzido pelo pai. Em B, nós temos uma plantação de alface. A maioria das hortaliças se desenvolve a partir de uma semente. Essa semente foi gerada numa flor. Essa flor foi polinizada por um inseto, originada pela união dos gametas, pelos insetos que eu acabei de falar. E no C, nós temos um pão embolarado, que quer dizer que diversos fungos, como o bolor, realizam tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada, tá?
Ele tem duas formas de reproduzir. Agora nós temos a parte final da nossa aula. Você diz, nossa, Armando, mas essa tua aula é muito comprida, meu Deus, 20 minutos e tantos. É isso aí, aula comprida. Eu digo para vocês que se eu estivesse na sala de aula, teriam se passado já 90 minutos, eu não teria conseguido dar essa aula todinho, e lá pelos 30, 40 minutos eu já teria passado essa atividade para vocês. Porque na sala de aula, vocês juntos fazem muito barulho. Aqui, nessa maneira, você faz menos barulho, porque quanto mais barulho você fizer, mais você perde na aula. E essa atividade aqui é o seguinte: nós temos apenas 4 questões e eu quero que vocês respondam, tá? Quero que vocês respondam em uma folha de papel. Pegue uma folha de papel do caderno, pode ser do caderno mesmo. Escreva lá, resposta da atividade da página tal do livro de ciência. Me parece que é página 18, deixa eu olhar aqui, página 17. A página 17 do livro de ciências. Então, lá na página 17, tem esse resposta. Aí tem lá, faça uma lista das características dos seres vivos que foram apresentados nesta unidade. Você pode repetir a aula várias vezes para ver. Você pode repetir a aula e ver. Eu até marquei lá no textozinho as respostas já aqui do primeiro. Você pode rever a aula, ir lá e pegar as respostas e escrever aqui, certo? Agora nós temos a segunda, que você não vai ver na aula. Então você vai ter que raciocinar, pensar, usar a sua cabeça para o seu bem. Uma corrente de ferro que começa a enferrujar, ela aumenta de massa. Isso significa que ela cresceu como um ser vivo? Sim ou não? Se você botar sim, explique como foi esse crescimento. Se você botar não, diga por que não foi esse crescimento como ser vivo. Entendido? A terceira pergunta é: um robô como a Sofia, que nós vimos na aula, apresentado na abertura da unidade, possui características de um ser vivo. Possui? Tal robô pode ser considerado um ser vivo? Sim ou não? Se sim, explique. Se não, explique também por que não. Certo? Quarta e última. Aí está relacionado com o que nós acabamos de ler. Relacione cada esquema abaixo à reprodução assexuada ou sexuada. Você vai dizer, por exemplo, aqui em A, se essa reprodução é sexuada ou assexuada. E vai explicar por que ela é o que você disse. O mesmo acontece para B, certo? Aqui nós temos 2 felinos, um masculino e uma feminino. E aqui nós temos uma bactéria, entendido? E aí você vai explicar isso aqui tudinho, responder. E na nossa próxima aula nós vamos corrigir. Isso não quer dizer, garotinho lindo, garotinha linda, que você vai deixar sem responder e na próxima aula só copiar as respostas. Não faça isso. Não faça isso. Responda e aí na próxima aula a gente corrige. Entendido? Se você tiver errado, a gente tira as dúvidas para você aprender. E se você tiver acertado, a gente reforça a aprendizagem. É assim que vai acontecer a aprendizagem nas nossas aulas virtuais. Para dar certo, precisa que você queira aprender. Você conhece algum colega seu que não tem um celular ligado na internet que possa ver essa aula? Compartilha com ele. Leve seu celular até a casa dele. Eu sei que vocês se encontram na rua por aí afora. Leve a aula para ele. E aí, se você quiser responder junto com ele, responda. Se vocês quiserem fazer grupo de até 4 pessoas para assistir a aula, façam isso. Botem em computadores, botem na televisão da sala ou mesmo no seu celular, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.